E aí galerinha do canal Ed Marvel, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo, espero que com vocês esteja ainda melhor. Bem, voltamos aqui mais uma vez. Para hoje vamos fazer uma coisa diferente. Geralmente a gente vem com vídeo de quadrinhos, vídeo de apresentação de super-herói, vídeo de origens. Hoje vai ser uma coisa diferente, hoje vai ser meio que um vídeo educativo para vocês, né? Em relação aos mutantes, né? Vamos falar dos X-Men, não apenas dos X-Men, os mutantes em geral. Hoje nós vamos falar sobre as classes de mutantes. Classes de mutantes? Mutantes são divididos em classes? São, sim senhor, são divididos em classes. Pois é, assim como no exército é dividido em patentes, no universo mutante é dividido em classes. E vamos falar sobre essas classes para vocês. São divididos em 6 classes, os mutantes são divididos em 6 classes diferentes, que são elas: nível alfa, nível beta, nível gama, nível delta, nível epsilon e nível ômega. Vamos falar um pouquinho mais sobre cada uma dessas classes para vocês, ok? Vamos começar com o nível alfa. Os mutantes nível alfa, eles são muito difíceis de se reconhecer, de se identificar, os mutantes nível alfa. Por quê? Porque eles são basicamente idênticos aos seres humanos normais, né? Eles têm o controle do seu poder e eles são basicamente idênticos aos seres humanos normais, sem nenhum traço característico da sua mutação, graças ao seu gene X. Exemplo disso é a Kitty Pryde, que é a Lince Negra. Ela parece, né, uma adolescente normal, uma adolescente comum para quem a vê, mas para quem a conhece intimamente sabe que ela é uma mutante, né, que ela pode atravessar formas sólidas, como atravessar paredes, atravessar corpos e etc. Outro exemplo também é o Colosso. O Colosso, para quem vê o Colosso na sua forma normal, acha que é só um cara que passa muito tempo na academia, né? Mas o Colosso, ele se transforma em metal, tem a habilidade de transformar seu corpo inteiro em metal. Então é um mutante nível alfa também. A segunda classe de mutantes é a classe beta. A classe beta, ela tem uma coisa em comum com a classe alfa. Por quê? Porque os mutantes da classe beta, eles também se parecem muito com seres humanos comuns, seres humanos normais. Mas se você olhar bem para ele, bem atenciosamente, para os mutantes nível beta, você vai encontrar um traço característico da mutação deles. Seja um olho de uma cor diferente, seja o dedo mindinho maior do que o dedo anelar da mão, né? Isso também acontece. Pois é. E também são os mutantes que não têm o controle do seu poder. Como assim? O poder dele funciona automaticamente. Vou dar um exemplo para vocês. O Wolverine, por exemplo. O Wolverine, ele é um mutante nível beta, por causa do seu fator de cura. Olhando para ele, você não vê nada além de uma pessoa normal. Claro, ele tem o esqueleto de adamantium, mas você olhando para ele, você vê uma pessoa normal, um ser humano comum. Mas quando ele se machuca, ele não tem o controle do seu fator de cura. Por quê? Porque ele se cura automaticamente. O fator de cura o cura automaticamente. Então, por isso, o Wolverine é um mutante nível beta. Os terceiros, né? A terceira classe de mutantes é a classe gama, que é, vamos falar assim, a classe dos mutantes feios. Como assim a classe dos mutantes feios? A classe alfa e a classe beta, eles não têm nenhum traço característico do seu gene mutante. Já a classe gama, ela tem sim traços característicos da sua mutação, seja uma pele de outra cor, seja orelhas deformadas, asas, né, coisa e tal. Um exemplo disso é o Noturno, que todo mundo deve conhecer. O Noturno, ele parece um demônio, né? Vamos falar que ele parece um demônio. Ele é azul, tem as orelhas pontudas, nas mãos ele tem só 3 dedos e nos pés tem só 2. E tem ainda um rabo pontudo. E tem um poder de teleportador, ou seja, ele pode se teletransportar para qualquer lugar onde ele já esteve. Pois é, muita gente fala que ele pode se teletransportar para qualquer lugar. Não, ele tem, vamos falar assim, ele tem que já estar tido nesse lugar.
né? Ele tá tudo enrolado, né? Mas ele tem que já estar, né, já ter passado por esse lugar para poder se teletransportar para lá. E o Noturno é um bom exemplo de mutante classe Gama, que são os mutantes feios, né, vamos falar assim. A quarta classe de mutante é a classe Delta, que vamos falar assim, que é a classe que não significa muita coisa, mas por que não, né? A classe Delta, eles podem também se passar por humanos normais, seres humanos normais, como a classe Alpha e a classe Beta, mas a classe Delta tem poderes tão insignificantes que nem eles mesmos, né, conseguem perceber que são mutantes. Muitos mutantes da classe Delta nem conseguem perceber. Tanto é que a maioria da população é mutante classe Delta. Vou dar um exemplo para vocês. A Domino, amiguinha do Cable, né, que muita gente deve conhecer. Ela é uma mutante classe Delta. Ela parece uma pessoa normal e ela tem o poder de controlar a sorte. Puta que pariu, controlar a sorte. É um poder muito insignificante. Aí você vai falar, não, pô, né, não, cara, o cara vai atirar em mim e eu controlo a bala, não sei o que. Não é bem assim não, meu amigo, você tem que fazer alguma coisa. Tipo, se a Domino levar um tiro a, vamos falar assim, a uns 10 metros de distância, se ela ficar parada, esperando que a bala venha e desvie alguma coisa, ela vai levar uma saraivada de tiro, meu filho. Mas, se ela correr e tentar se desviar dos tiros, é uma grande possibilidade dela, por causa desse poder de controlar a sorte, dela acabar desviando dessas balas, entendeu? Mas não chega assim um poder assim a nível Magneto, né? Que daqui a pouco eu vou falar também do Magneto. A quinta classe mutante é a classe Epsilon, que ao meu ver é a classe mais dolorosa, né? Vamos falar assim. É a classe que o pessoal que é classe Epsilon, pelo amor de Deus, não, acho que deseja nem ter nascido o pessoal da classe Epsilon, porque é o pessoal que não tem poder e ainda por cima é feio. É pior do que a classe Gama, que são os feios, mas ainda nasceram com poderes. Os da classe Epsilon são feios e ainda nascem sem poder nenhum. Vou dar um exemplo para vocês. O Bico. Muita gente pode não conhecer o Bico, mas ele faz parte da gangue dos Morlocks. O Bico, porque o apelido dele é Bico, né? Porque o nome dele é Bico. Ele possui asas. Aí você fala, pô, cara, ele possui asas, então ele pode voar. Não, senhor. As asas dele são um pouco atrofiadas, então ele não pode voar. Ele possui penas em diversas partes do corpo. Ele possui uma cabeça semelhante à de uma ave e possui um bico. Por isso que o apelido dele é Bico. E ele não tem nenhum poder. Porra, cara, deve ser muito frustrante pra uma pessoa nascer mutante e pensar, porra, vou ter maior poder, cara, vou ter maior, sei lá, vou voar, vou ter super força, e acaba não vendo porra nenhuma. Você é feio e ainda sem poder. Porra, deve doer demais, cara. Credo. E a última classe de mutante, a sexta e última, é a classe Ômega. A classe Ômega eu deixei em último, mas na verdade, na classificação de mutantes, ela está lá em primeiro. Ela é a classe mais poderosa dos mutantes. Mutantes com poderes absurdos, com nível de destruição em massa imenso, né? Como por exemplo o Magneto, que eu disse que ia falar dele depois, vou falar dele agora. Que ele é o rei do magnetismo, controla o magnetismo, e a amplitude do poder dele é muito, muito grande. Se ele quiser destruir o mundo, claro que não pode. Acho que destruir o mundo ele não tem a capacidade de fazer isso. Mas o poder dele é muito, muito grande, a quantidade de poder. Só uma curiosidade, os mutantes nível ômega, antigamente, eles eram, vamos falar assim, o que caracterizava um mutante nível ômega não era a quantidade de poder, e sim se ele controlava completamente esse poder, né? Se ele tinha o controle desse poder. Hoje em dia não, hoje em dia mudou. Hoje em dia ele pode não ter o controle do poder. O que vai em conta é o nível de poder desse mutante. Ou seja,
ele pode até não controlar o poder dele, mas se ele for muito poderoso, poderoso pra caralho, ele vai ser um mutante nível ômega. Um exemplo de mutante nível ômega que não controla muito bem os seus poderes é a Feiticeira Escarlate, que é a Wanda, né, dos X-Men Evolution, que é filha do Magneto. Pelo desenho mesmo já dá pra sacar que ela é muito poderosa e que ela tem meio que uns distúrbios emocionais de vez em quando, né? O emocional dela é meio instável. E isso no universo Marvel foi muito foda, porque por causa de uma estabilidade emocional, ela deu origem a uma grande saga da Marvel Comics, que foi a Dinastia M, que ela criou um outro mundo, cara. Puta que pariu, essa guria é muito poderosa. Capacidade de alterar realidades. É muito foda isso, mas o que fode mesmo com ela são os problemas emocionais, né? Que ela tem com a família, problemas mentais, problema emocional com o pai dela. Isso fode com os poderes de qualquer mutante, principalmente se for um mutante nível ômega, né? Como a Feiticeira Escarlate. Bem, espero que vocês tenham gostado desse vídeo educativo, né, explicando sobre as classes de mutantes. Espero que vocês tenham anotado tudinho aí. Se não entendeu nada, volta lá no início e veja com mais atenção o vídeo. Críticas e sugestões serão sempre bem-vindas, mas em primeiro lugar, com muita educação, ok? Aí nos comentários, beleza? O canal é de Marvel Universe, vai ficando por aqui. Um grande abraço a todos, muita paz e amor nos corações de todos vocês e até a próxima. Falou, valeu, fui! Estavam dispostos a sacrificar suas vidas para destruir seus arquivos. Eles tiveram algum bom motivo para se sentirem ameaçados? Todos são todos tolos. Gires falando. Mas ele ainda está aí? Eu vou mantê-lo aqui o máximo que puder, Sr. Gears.